Tela título: A Gênese do Homem do Fim do Mundo. E aí o Na Nordeste ele é tela, só pintado, no episódio anterior, né, da seca. no canto inferior E a gente direito, hoje sabe um que não é intérprete só de Libras isso. traduz o Que conteúdo. antes se associava à prosperidade do açúcar, agora passa a ser profundamente associado às consequências e mazelas da seca, aos flagelos da seca e à onda dos retirantes. Quando ele vai ser definido, basicamente ele é definido a partir da seca. É a área de influência, de ocorrência da seca que vai servir para separar o norte do nordeste. A ideia de que as pessoas normalizavam essa violência no campo, e isso é outro fator que foi agregado a essa imagem do nordestino no imaginário nacional. Quer dizer, eu costumo dizer que as nossas elites elas optaram pela miséria. Na tela, episódio 4, Nordeste de papel passado. Você cria dois polos muito fortes. Um em Minas e um em São Na tela, Paulo. Alexandre Rocha, E historiador. nesse meio do caminho, o café. Todo esse território aqui, ele vai começar a produzir café e isso cria um grupo que se reveza no poder nacional. Ao mesmo tempo que eu tenho aqui, onde hoje está o Nordeste, um grupo que vai começando a cristalizar, na parte onde hoje está o Sudeste, São Paulo, Rio, Minas, você vai ter um grupo que vai começar a olhar para o mercado internacional e dizer: espera aí que a gente precisa manter a nação caminhando. Então, sim, você tem representantes de todos esses lugares que estão ao redor da nação, mas quem é que tem mais força econômica? É esse grupo que se chamou Rio-São Paulo, Café com Leite. E são eles que acabam dominando as eleições. Por quê? Porque aqui a gente está numa situação também muito complicada. Uma caricatura ilustra a política do café com leite. Dois homens com chapéus de São Paulo e Minas ladeiam o trono da presidência da República. A cena muda para os dois homens em uma gangorra, ilustrando o rodízio de Em poder. 1919, a gente está vivendo aí os primeiros anos de República. Na tela, a política Otávio do café Santiago, com leite pesquisador. lá em cima, e havia um rodízio na presidência da República entre Minas Gerais e São Paulo. Era sempre um dos dois estados que comandava o destino do país. E aí, numa disputa que não deu muito certo, no sentido de não havia um consenso de quem seria a bola da vez, ganha para presidente da República Epitácio Pessoa, um paraibano, quebrando aí essa troca que existia entre São Paulo e Minas Gerais. Epitácio Pessoa vai chegar à presidência e vai olhar para o Nordeste. Depois disso estabelecido e que esse revezamento ele fica muito evidente, outros grupos surgem para dizer: isso está errado. E aí a gente tem uma junção de o que era o Norte na época, que a gente aqui também era chamado de Norte, e o Sul contra esse miolo que está dominando a política. E isso vira uma outra briga. Epitácio Pessoa vai destinar um grande volume de recursos para o Nordeste para ser executado pelo IFOX, inclusive no seu estado natural, a Paraíba. E aí, para definir qual seria a área de atuação desse IFOX, ele vai publicar, e aí a burocracia estatal que vai determinar qual seria essa abrangência de atuação do IFOX. E, para tanto, ele define no papel o que veio a ser Nordeste. Portanto, o Nordeste ele nasce como uma consequência de uma burocracia estatal que precisava colocar no papel qual seria a atuação do Instituto Federal de Obras contra as Secas. O Nordeste, então, nasce em decorrência das secas, como consequência das secas e como um suspiro desse presidente nordestino no sentido de direcionar recursos capazes de minimizar os seus efeitos. A palavra Nordeste vai aparecer oficialmente Na tela, a primeira vez, Durval Muniz, historiador. No decreto de 25 de dezembro de 1919, quando o presidente Epitácio Pessoa, que é o único presidente dessa área do país na Primeira República, que é completamente dominada por São Paulo, Rio e Minas Gerais, ele vai criar um programa de obras contra as secas. Então, ao definir o espaço onde essas obras aconteceriam, ele utiliza o termo Nordeste, que na verdade nesse momento é apenas uma área entre Norte e Leste, ela não tem ainda o sentido de uma região. E é justamente esse programa de obras que começa a fazer com que essa palavra Nordeste ganhe notoriedade. Por quê? Porque essas obras ficam conhecidas como obras do Nordeste. E elas causam um debate enorme na imprensa, porque as bancadas do Sul e a imprensa do Sul são contrárias às obras, por causa do volume de recursos que vão ser investidos nessas obras. E, claro, a imprensa do Norte e as bancadas do Norte são favoráveis
a realização das obras. Então o termo Nordeste, obras do Nordeste, começa a circular nacionalmente na imprensa. Um mapa antigo e técnico exibe o traçado da rodovia Fortaleza-Sobral, do IFOQS foto em sépia de um acampamento de obras em um vale árido e montanhoso. O Nordeste, pelo menos no papel, estava criado e já nascia reivindicando a atenção. É claro que essa mudança de direção dos recursos que agora iriam chegar ao Nordeste causaram sentimentos. E isso foi reverberado nas ruas, no Congresso Nacional e na imprensa paulista. A imprensa paulista vai enviar então emissários correspondentes para o Nordeste para reportar ao resto do Brasil o que era esse tal Nordeste, quais eram essas obras que estavam em execução e quem era essa população que seria beneficiada. Então a gente tem os jornais de São Paulo tentando mostrar para os próprios paulistas e aí os outros leitores que derivavam, que orbitavam aí dessa imprensa, quem era esse nordestino que agora estava recebendo a atenção do governo federal. E o resultado a gente pode imaginar, são séries de reportagem muito maltratantes. Num tempo em que o Brasil era desintegrado, sem estradas e sem comunicação eficiente, a capa de uma publicação, Impressões do Nordeste Brasileiro. Foto icônica de um sertanejo agachado com um chapéu sobre um vasto solo de terra rachada pela seca. Cara, os artigos colocam o nordestino como bípedes, né? Em muitas oportunidades nós somos tratados como bípedes e tão somente bípedes, né? Num processo de animalização que depois vem acompanhado com caracterizações do tipo feios, disformes, de esqueleto defeituoso, indolentes, preguiçosos, irracionais, fanáticos, violentos e uma série de outras adjetivações que culminam, né, em um sentimento que a gente já conhece que o Brasil tinha nessa época. Era da necessidade que a população nordestina tinha de receber sangue europeu, injeção de sangue europeu, como se nós tivéssemos que passar por um novo processo de colonização para ter alguma dignidade. Então São Paulo, que desconhecia o Brasil, agora tinha nas mãos páginas de jornais que apresentavam e explicavam não somente o que era o Nordeste, mas sobretudo quem era o nordestino. E com um alerta que era muito claro, não se queria esconder. O interesse era mostrar que essa população e esse espaço não merecia a atenção governamental, que aqueles recursos que estavam sendo direcionados pela União para lá deveriam retornar imediatamente para onde era o Brasil de verdade e o Brasil da prosperidade. Esse era o intento dessas séries. Durante os 3 anos da gestão de Epitácio Pessoa, que vai de 19 a 22, você tem a circulação desse termo Nordeste. A proverbial falta de disposição trecho para a de labuta, Só sei que foi assim. Que se pode chamar a trama de do preconceito contra o povo do Nordeste, de Otávio Santiago. O trabalhador nordestino nesse contexto. Essa associação começou já no primeiro texto da série Impressões do Nordeste, publicada a partir de 10 de agosto de 1923 no jornal O Estado de São Paulo. A caneta é do político e médico sanitarista Paulo de Moraes Barros, após ele realizar uma expedição de 32 dias sob encomenda à região pouco antes estabelecida. Seja de maneira escancarada, referindo-se ao estado de apatia peculiar ao espírito deprimido das populações do sertão, seja por meio de frases dissimuladas, a exemplo de vegeta por contemplação, e com o espírito sempre voltado para o seu pequenino mundo desolador. Assim é retratado o trabalhador nordestino. Foi nas Impressões do Nordeste, de 15 de agosto de 1923, que os nordestinos ganharam pela primeira vez uma imagem detalhada na imprensa nacional. O homem é geralmente pequeno e descarnado, com tendência à fixação de esqueleto defeituoso, como normal, sobretudo da ossatura torácica, cervical e craniana. A mulher, raramente atraente, envelhece precocemente pela prematura concepção e excessiva prolificidade, não sendo rara a mãe de 15 filhos e, como resultado, a decrepitude aos 40 anos. Quando essa palavra começa a circular, né, Gilberto Freire volta ao Brasil. Gilberto Freire está se formando, está fazendo mestrado nos Estados Unidos, né, faz uma viagem pela Europa. Em 1923, Gilberto Freire volta ao Brasil. E ao chegar, no ano seguinte, em 1924, ele vai criar o Centro Regionalista do Nordeste, né, para, como diz o documento de criação, propagandear a ideia do Nordeste, fazer uma propaganda em torno da ideia do Nordeste. Tanto é que em 25, no ano seguinte, o Diário de Pernambuco faz 100 anos de fundação. Gilberto Freire é um dos diretores, um dos editores do Diário. E ele
imagina, né, ele idealiza a criação, né, a elaboração de um caderno especial, um encarte, para circular na edição do jornal, na edição comemorativa de 100 anos, né, o chamado Livro do Nordeste. Então, ele chama intelectuais de vários estados para tratar de determinadas temáticas, ligando essas temáticas à ideia do Nordeste. Então, o Nordeste vai ganhando, deixa de ser simplesmente um termo geográfico, para ir ganhando um conteúdo histórico, um conteúdo cultural, porque você vai associando o Nordeste a uma série de coisas, e que tem uma importância enorme para a elaboração da ideia de Nordeste e da ideia de cultura nordestina. O que é a cultura nordestina? Que é justamente essa visão, né? O Nordeste seria a região não moderna. Então, o Nordeste é a região assentada na tradição. Então, se São Paulo é industrial, aqui é artesanal, né? Então, aqui a cultura é toda artesanal, é folclórica, né? Por isso que no Nordeste vai ser a região onde você vai ter mais folclorista por quilômetros quadrados no Brasil. Vai ser aqui, né? E esses folcloristas vão ser fundamentais para elaborar isso que a gente acha que é a ideia que é cultura nordestina. O Nordeste é uma elaboração da elite intelectual e da elite política, né? Quer dizer, uma pintura colorida em estilo de arte naif é exibida com figuras de animais, um engenho, uma casa e um avião, ilustrando a cultura artesanal. É paulista e lapidada pela própria elite, inclusive no campo artístico. E sobre essa lapidação, há muito o que se falar. Mais uma vez, a narrativa na tela, que aparecia no próximo sobre episódio. o Nordeste, que era associada à região Nordeste, era essa narrativa única, engessante, de que lá só havia a seca e nada mais. Mas a televisão vai construir o enlatamento de Nordeste que a gente conhece hoje, né? E aí a figura central dessa teledramaturgia sobre o Nordeste é justamente o nordestino de folhetim,